Olá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Chegamos à metade do direito administrativo disciplinar militar. Por quê? Nós já temos 4 vídeos aqui na plataforma e esse vídeo que você está assistindo aí é o vídeo número 5. Como a proposta são 10 vídeos por unidade de ensino, então nós chegamos à metade. E não vamos parar para metade não. Hoje a proposta são 3 vídeos. Então, se você está com tempo, inicie a sua maratona. Bom, de acordo com o índice, no vídeo passado a gente falou sobre estatutos militares, foi da página 266 até 275 com prerrogativos. Hoje nós vamos falar sobre RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. Nada de novo, tudo faz parte do nosso contexto de vivência durante esses quase 30 anos de Marinha e a gente já entende muito bem como é o funcionamento do Regulamento Disciplinar da Marinha. Mas, para efeito de prova, tem que dar uma lidinha, tem que saber exatamente onde está cada coisa. Vamos pontuando, lendo e pontuando aquele velho esquema, principalmente para você aí que não tem a possibilidade de ler e ouvir, ou ler o material cotidianamente. Então vamos lá. Direito administrativo disciplinar é nossa unidade de ensino. Daqui para baixo é apenas uma apresentação para o aluno, eu cago, e o que nos importa de fato é aqui, ó, conceito do RDM, descrever o contravenção disciplinar e penas disciplinares. E por último, os recursos. Uma pequena introdução, como sempre, leio na íntegra para você que tem dificuldade em parar para dar aquela lidinha na apostila. Então, bota a voz aí e ouça aqui o que o Mega está lendo para você. Então, vamos lá? O estudo das questões afetas à vida da caserna ainda se apresenta cercado de algumas dúvidas, o que permite grandes controvérsias, em especial no que diz respeito à natureza jurídica da punição disciplinar aplicada pela prática de transgressões disciplinares. As particularidades do direito militar apontam nítidos pontos de encontro entre as esferas disciplinar e penal, as quais se diferenciam apenas pelo grau de ilicitude. No regulamento disciplinar da Marinha, temos que ambos, o crime militar e a contravenção disciplinar, se constituem em violação do dever militar, sendo o primeiro mais grave e o segundo bem mais simples. O primeiro é o quê? Contravenção disciplinar. Não, correção, é que o primeiro foi que o crime militar é o mais grave e a contravenção disciplinar é o mais simples. Nada de novidade, tudo aqui a gente está careca de saber, estamos acostumados a vivenciar isso aí durante os 30 anos de Marinha. Item 3.4, agora a gente entra assim no RDM e inicia com o conceito. O RDM tem por propósito especificação e classificação das contravenções disciplinares e o estabelecimento das normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a imposição de recurso, não só pena, mas como recurso contra pena disciplinar. Então, dá um contraditóriozinho. Então, diferentemente do que vimos no último vídeo, que falava do Estatuto Militar, o RDM não se aplica a todas as Forças Armadas, é só para a Marinha. RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha, mas tão somente a Marinha do Brasil, né? Só para a Marinha do Brasil. As prescrições do RDM se aplicam aos militares da Marinha da Ativa, da Reserva Remunerada e aos reformados. Sim, reformado também, tá na reserva, mas se tem NIP, o RDM te alcança. Se tem NIP e foi militar da Ativa, o RDM vai te alcançar. Cada força terá o seu próprio regulamento. Aqui é importante, cada força terá seu próprio regulamento. Outro ponto interessante é que o RDM se refere apenas às contravenções disciplinares. Então, quando estivermos diante de um eventual cometimento de crime, não é RDM, tá? Não é RDM que vai orientar. Apesar do conceito legal de hierarquia e disciplina contido no artigo 14 dos Estatutos Militares, que vimos no último vídeo, o RDM achou por bem, em seus artigos 2º e 3º, complementar e adaptar essas definições especificamente ao cotidiano da Marinha. O artigo 2º diz o seguinte: disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo único. A disciplina militar manifesta-se basicamente pela obediência pronta às ordens superiores, utilização total das energias em prol do serviço, correção de atitudes e cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência da instituição. Artigo 3º. Hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura militar.
A ordenação se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Agora o parágrafo único. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito do acatamento à sequência da autoridade. Perceba que os conceitos supracitados são muito parecidos com o que já vimos no nosso último vídeo sobre estatutos militares. Agora, a contravenção disciplinar. Contravenção disciplinar é toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres. Então, é ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares, mas são qualquer dever? Não. Aqueles estatuídos em leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor, que fundamentam a organização militar, desde que não incidindo, é claro, no que é capturado como crime no Código Penal. Lembrando que a violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar. Então, questão pronta aqui, questão sua própria. Militares constituirá crime, né? Contravenção pode se desmembrar em crime, contravenção ou transgressão, tá? Disciplinar. Contravenção ou transgressão disciplinar são expressões sinônimas, e qual a diferença entre elas, né? Entre crime e contravenção disciplinar? Lembrando, contravenção e transgressão é a mesma coisa, tá? Crime, diferença entre crime e contravenção ou transgressão disciplinar. Crime é uma ação ou omissão que, a juízo do legislador, contrasta violentamente contra os valores e interesses da sociedade e que seja proibida sob ameaça de pena. Muito abstrato, né? Afinal, como vou saber o que é crime ou contravenção disciplinar? O crime é algo que uma determinada sociedade considera muito grave, seria uma ofensa mais grave aos preceitos preservados por esta sociedade. E como eu vou saber isso? Muito simples. A lei vai me dizer que é crime. Ponto final. Onde, normalmente, essa lei vai estar escrita lá no Código Penal e no Código Penal Militar. Então, onde vai definir que é crime, está lá no Código Penal e no Código Penal Militar. Essas normas, né, vão nos dizer quais serão os crimes comuns e os crimes militares. Mas em direito penal temos algumas leis chamadas extravagantes, que são um conjunto de leis relativas a matérias penais que já foram compiladas nos códigos supracitados, que entram em vigor com caráter suplementar. Resumindo, são leis penais fora do Código Penal. Exemplo, crimes hediondos, Lei Maria da Penha, Lei das Drogas, crimes ambientais, estatutos de desarmamento, etc. Então ele pode pedir exemplos de leis penais fora dos códigos penais. Então, Maria da Penha, drogas, crimes ambientais, estatuto de desarmamento. Concluindo, o que a lei nos disser que é crime. O que restar poderá ser enquadrado como contravenção disciplinar. O tão famigerado artigo 7º do RDM nos trará as hipóteses de contravenções disciplinares. Não iremos reproduzi-lo aqui, pois ficaria demasiado extenso por expor 84 situações previstas, mas gostaríamos de reproduzir apenas o parágrafo único. E diz o seguinte: são contravenções, parágrafo único. São contravenções disciplinares, parágrafo único. São também consideradas contravenções disciplinares todas as omissões ao dever militar não especificadas no presente artigo, desde que não qualificados como crime nas leis penais militares, cometidas contra preceitos e subordinação e regras de serviço estabelecido nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades superiores competentes. Então, veja bem, quando a pessoa fala assim, o que você não achar para enquadrar o candango, bota no artigo 7º do RDM. Não é o artigo 7º, tá? Lá no artigo 7º tem 84 contravenções disciplinares. O que você não achar onde você enquadra é justamente no parágrafo único do artigo 7º, tá? Note que temos aqui uma norma de caráter geral e bastante abrangente, praticamente reproduzida por todos os regulamentos disciplinares e que, por sua proposital imprecisão e flexibilidade, permite uma grande margem de discricionalidade para se apreciar o comportamento de um subordinado.
a fim de otimizar a conveniência e a oportunidade da aplicação de uma eventual sanção administrativa. Realmente, por este parágrafo único, muita coisa pode ser enquadrada como contravenção disciplinar. As contravenções disciplinares são classificadas em graves e leves, conforme o dano que causar à disciplina ou ao serviço, em virtude de sua natureza intrínseca ou das consequências que delas advierem, ou puderem advir, pelas circunstâncias em que forem cometidas. O artigo 10 do RDM nos traz situações agravantes. Aqui é agravante, tá? O que agrava a sua pena, né? A sua contravenção disciplinar, o que piora a tua situação. Então vamos lá: acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas, reincidência, conluio de 2 ou mais pessoas, premeditação, ter sido praticado com ofensa à honra e ao pudor militar, praticada durante serviço ordinário ou com prejuízo de serviço, sido cometida estando em risco a segurança da organização militar, maus antecedentes, ter o contraventor abusado da sua autoridade hierárquica funcional e ter cometido a falta em presença de subordinado, mais moderno. Por sua vez, o artigo 11, aqui no artigo 10, a gente falou das situações agravantes. No artigo 11, a gente vai falar das situações atenuantes. São situações atenuantes da contravenção disciplinar: bons antecedentes militares, idade menor que 18 anos, tempo de serviço militar menor que 6 meses, prestação anterior de serviços relevantes já reconhecidos, tratamento em serviço ordinário com rigor não autorizado pelos julgamentos militares e provocação. Isso aqui justifica? Não, isso não justifica a contravenção disciplinar. Isso daqui ameniza a cadeia, entendeu? Pode até admoestar, mas isso aqui é uma situação atenuante, porque atenua, diminui o peso se você tiver em uma dessas condições. Por quê? O que realmente justifica está no artigo 12 do RDM, que fala: são considerados justificativos ou dirimentes da contravenção disciplinar. Se o candango tiver ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida, ele não soube, não tomou conhecimento da ordem, fez, mas ele não tomou conhecimento, isso é comprovado, então ele vai ser justificado. Força maior ou caso fortuito plenamente comprovado, evitar mal maior ou dano ao serviço ou a ordem pública, ordem superior e hierárquica fez por ordem, né? Legítima defesa própria ou de outrem. Essas contravenções disciplinares vistas acima serão punidas com penas disciplinares, as quais começaremos a ver agora. Penas disciplinares. Bom, as penas disciplinares são as seguintes: para oficiais da ativa, repressão. Eu vou resumir isso aqui tudo pra galera. Pera aí. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Repreensão. Vou até apagar isso aqui. Vamos lá. Repreensão. 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 Veja que para todo mundo cabe repreensão. E também prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias, prisão simples até 10 dias e prisão rigorosa até 10 dias, prisão simples 10 dias, prisão rigorosa também até 10 dias, prisão simples até 10 dias e rigorosa até 10 dias, prisão simples até 10 dias e rigorosa até 10 dias. Então, note, a todo mundo, né, pode ser imputado, de marinha, todo mundo de marinha, pode ser imputada repressão e prisão, tanto simples quanto rigorosa, até 10 dias. Aí o cara fala assim: pô, Mega, o camarada pegou 15 dias de cadeia, então ele pegou 10 mais 5, tá? 10, descansa, pega mais 5. Então vamos lá. Para oficiais da ativa, eu não vou precisar falar disso daqui, né, que a gente já sabe, é para todo mundo: repressão, prisão simples e rigorosa. Para oficiais da reserva, os TTCs, né? Além das 3, para que serve para todo mundo, ele pode também receber uma dispensa das funções de atividade, ou seja, fechar o TTC dele como punição.
E os oficiais da reserva remunerada não compreendidos como TTC. Se ele não está prestando serviço, então ele não vai ser dispensado da função de atividade. Então é a mesma coisa, porém esse aqui que presta serviço, TTC, ele pode ser dispensado das funções. A gente está falando de oficiais, tá? E agora, suboficiais. A mesma coisa para os oficiais. E exclusão do serviço ativo a bem da disciplina, tá? Exclusão do serviço ativo a bem da disciplina. Note que até o momento não tem impedimento, tá? Então, se falou de oficial e se falou de suboficial, no seu caso, você sabe muito bem, não tem impedimento. Agora, quando chegar na seara dos sargentos, entra o impedimento de até 10 dias. E ainda, além da licenciamento a bem na disciplina, que olha só, exclusão, né? Para sub tem exclusão do serviço ativo. Para sargento tem licenciamento ou também tem exclusão do serviço ativo. Então aqui não teria licenciamento, mas aqui tem exclusão. Amiga, qual a diferença de licenciamento e exclusão? Eu acredito que a exclusão é você simplesmente ser excluído, você sair, embora. Cumpre só aqueles pecúlios que você tem direito e depois nem PG com o tempo. Se eu não me engano, depois de 5 anos aí, nem o PG recebe mais. Recebe a Dona Maria, recebe PG por 5 anos, dependente, e depois acabou. Você foi excluído do serviço ativo. Agora o licenciamento não, o licenciamento é quando você vai para casa. Ainda é licenciamento, né? Licenciamento. É dessa forma que eu imagino, mas se você tiver uma ideia melhor, pode falar com o Mega aí. Mas, venhamos e convenhamos, isso realmente não vem ao caso, né? Você tem que saber onde está isso aqui, saber o que é e para poder responder. Então vamos lá. Agora, cabos e marinheiros. Aí cabo marinheiro é o pacote tudão, né? Pacote tudão. Impedimento, serviço extraordinário, que a gente não falou até agora, prisão simples, rigorosa, licenciamento ou exclusão do serviço ativo, bem na disciplina. Note que o suboficial aqui, ó, no suboficial, ele não falou em licenciamento também na disciplina, ele falou só exclusão. Licenciamento, aqui, ó. Parágrafo único, as praças da reserva reformada aplicam-se as mesmas penas estabelecidas nesse artigo de acordo com a respectiva graduação. Assim, se você for militar da ativa, não se engane, tá? Mesmo estando na reserva ou reformado, o RDM te alcança bonitinho, tá? Como se estivesse na ativa. Note que as penas disciplinares não se aplicam apenas... ele vai falar isso agora. Aplicam aos militares da ativa, mas também aos da reserva e até mesmo os reformados. Existe ainda a figura da admoestação, quando o superior mostra ao subalterno a irregularidade praticada no serviço ou chama sua atenção. Seria uma espécie de puxão de orelha. Esta admoestação não é considerada pena. Por uma única contravenção, não pode ser aplicada mais de uma punição. Está no artigo 17 da RDM. Entretanto, quando o contraventor houver cometido contravenções simultâneas, mas não correlatas, ou seja, uma não tem nada a ver com a outra, ser-lhe imposta penas separadamente. A punição disciplinar não exime o apenado de ressarcir os eventuais prejuízos financeiros que sua conduta tenha trazido. Agora, competência. Para a leitura do artigo 19 da RDM, podemos inferir que qualquer titular de OM possui a competência para impor penas disciplinares aos seus comandados ou aos que servem sob sua direção ou ordem. Além disso, o presidente da República, o comandante da Marinha, possui competência para imposição de penas disciplinares a todos os militares da Marinha. Os almirantes poderão delegar. Aí preste atenção, quem delega é o almirante, tá? Não é o marinheiro. O almirante pode delegar, ele pode, não é obrigado, pode delegar esta competência. Qual a competência? De impor pena, porque a imposição de pena é do titular da OM, mas se a OM for comandada por um almirante, ele pode, não quero fazer essa faxina não, paga a faxina para outro. Aí essa competência ele pode ser no todo ou em parte a oficiais subordinados. A pena de licenciamento ou exclusão do serviço ativo da Marinha será imposta pelo comandante da Marinha. Isso aqui é importante. Licenciamento ou exclusão do serviço ativo é pelo comandante da Marinha, mas pode ser delegado também para outra autoridade essa competência.
A pena de licenciamento serviço ativo ex officio, a disciplina será aplicada às praças prestando serviço militar inicial pelo Comando Distrito Naval ou Comando Naval de onde ocorreu incorporação de acordo com o regulamento da Lei de Serviço Militar. Então, licenciamento do serviço ativo ex officio. Aqui se impõe ao pessoal recruta, né? Ele serve por um ano, depois é licenciado, mas ele é um reservista, não continua sendo militar, ele está licenciado, mas ele é um reservista ainda, e não vai ser remunerado. Os comandos dos distritos navais ou de comando naval têm competência ainda para aplicar punições militares da reserva remunerada ou reformados que residirem ou exercer atividades na área de jurisdição do respectivo comando, respeitada a competência hierárquica. Então, o camarada cometeu uma pena disciplinar e quem vai punir? O cara está na reserva, está no primeiro distrito naval, pô. Lá no Rio de Janeiro, primeiro distrito naval. O camarada vai ser chamado, vai à audiência com o comandante do primeiro distrito naval. E quem vai aplicar a punição? O comandante do primeiro distrito naval. No caso dele, ele pode até delegar, porque ele é um almirante, né? Se eu não me engano, é contra-almirante. Agora, o cumprimento, né? A repreensão consistirá na declaração formal de que o contraventor é assim punido por haver cometido determinada contravenção. Repreensão. Questão de prova, tá? Podendo ser aplicada em particular ou não. Então a repreensão pode ser em particular ou em público. E ele vai dizer lá, se for suboficial, ele vai falar aqui embaixo, os ciclos. Então não vou adiantar não, vou deixar para ler aqui. A pena de impedimento obriga o contraventor a permanecer na organização militar, sem prejuízo a qualquer serviço que lhe competir. Então, olha só, o cara está impedido, cumpre o expediente normal, não tem que ficar no alojamento lá, não é cadeia não, impedimento. Só não pode ser licenciado, tá? Nesses dias que ele está impedido. O resto ele pode exercer, tá? As funções deles normalmente. A pena de serviço extraordinário constituirá no desempenho pelo contraventor de qualquer serviço interno, inclusive FANA, em dias e horas em que não lhe competir esse serviço. Bom, essa mesma aula aí eu dou lá pro pessoal do Alfa Alfa, e lá eu falo o seguinte, serviço extraordinário não necessariamente tem que ser o camarada entrar na escala de serviço de pau lá, de guarida, não. É um serviço qualquer, extraordinário. Por que extraordinário? Porque é um serviço extra ao que ele está acostumado a fazer. Por exemplo, eu posso mandar, como pena, né, o candango regressar no sábado para pintar o muro da OM. Isso é um serviço extraordinário, desde que ele não pertença à faxina do mestre. Porque se ele pertencer à faxina do mestre, ele não estará fazendo nada além do que a sua própria fã. Por exemplo, o cara serve no rancho, ou melhor, serve na intendência, navio qualquer. Cometeu uma pena disciplinar, ele não dá pau, mas pega um serviço extraordinário. Então, como serviço extraordinário, mandar ele regressar para pintar o costado do navio no sábado, de 8 até as 16 horas, ou até a hora que for determinado. Então, é um serviço extraordinário. Não necessariamente é entrar na tabela de escala de serviço. Já falei. A pena de prisão simples consiste no recolhimento. Aí, prisão simples ela é diferente, né? Para suboficiais e sargentos e também para cabos e marinheiros, tá? Se for prisão simples para um suboficial ou sargento, na OM, ele vai ficar na OM ou no local determinado, né? Na OM, no local determinado, sem prejuízo de serviço interno, tá? Então, ele vai cumprir o expediente normal, mas só que ele pode ser recolhido ao seu alojamento, por exemplo. Se for praça, aqui ele não botou de graduação menor que a suboficial e sargento, né? Mas é praça, cabos marinheiros, vai ficar a sua coberta, não é? Então, olha só, enquanto o suboficial e sargento eles ficam a bordo, mas podem exercer as suas atividades internas, o cabo marinheiro é obrigado a ficar lá no alojamento ou um outro local determinado, sem prejuízo de serviços internos que lhe couberem, salvos de responsabilidade de confiança. Então, se alguém chegar lá assim, cabo Megamente, cabo Mega, preciso que você vá lá fazer uma ordem de serviço. Eu vou falar assim, chefe, mas eu
eu estou cumprindo prisão simples. Sim, você vai lá, cumpre, faz a ordem de serviço, depois volta e fica no seu alojamento. Então, agora, se for uma função de responsabilidade, por exemplo, de confiança, o cara é fiel do óleo, está em prisão simples, o cara vai lá receber óleo? Não, aí não, a responsabilidade é uma questão de confiança, né? A função de fiel do óleo é uma função de confiança. Então vamos lá. Agora, a pena de prisão rigorosa aí agrava um pouquinho, né? Porque o suboficial e sargento, eles têm que ficar nos recintos do seu círculo hierárquico, tá? E já as outras praças, né? Bailel mesmo, tá? Então, preste bem atenção. O sargento e o suboficial não vão para o bailel. Pelo menos não por uma pena disciplinar, ok? Pena disciplinar não leva sargento nem suboficial para bailel. Se você vê sargento ou suboficial em bailel, ali é um sujeito que tem ordem judicial, por exemplo. É situação penal, não é administrativo disciplinar, tá bom? Agora, se for cabo marinheiro, não. Cabo marinheiro pode sim pegar um cilindrozinho e pôr azul lá, como pena disciplinar. Quando o AM não houver lugar ou recinto apropriado ao cumprimento da prisão rigorosa com a necessária segurança ou em boas condições de higiene, o comandante ou autoridade equivalente solicitará que esse cumprimento seja feito em outro AM em que isso seja possível, né? A critério da autoridade que impôs as penas de prisão simples e prisão rigorosa poderão ser cumpridas pelas praças, computando-se 2 dias de impedimento para cada dia de prisão simples e 3 dias de impedimento para cada dia de prisão rigorosa. Então, olha só, se eu for converter a prisão simples em impedimento, então se eu peguei 1 dia de prisão simples, se eu for cumprir em forma de impedimento, então eu vou cumprir 2 dias de impedimento. Mas se eu peguei 3 dias de prisão ou 1 dia de prisão rigorosa, atenção, 1 dia de prisão rigorosa, se eu for cumprir em impedimento, eu vou cumprir 3 dias de impedimento. Eu não sei por que isso daí, porque certamente se você vai cumprir, vai ter que ficar a bordo, eu prefiro cumprir logo os 3 dias de rigorosa. Ah, uma questão de pontuação, Mega, sim, mas assim, se eu não me engano, impedimento é meio ponto, né? Rigorosa são 3 pontos, acho. Realmente, a questão de pontuação deve fazer diferença. Isso para quem necessita de pontos, não é o caso dos suboficiais, né? Final de carreira não precisa de ponto para mais nada. E o pessoal casensado, então, já está fechando o seu ciclo, não pode nem ser mais movimentado, para quê? Ponto, né? Esse é um erro aí que no nosso plano de carreira acontece, né? Que o suboficial chega ao final de carreira e não tem nenhuma motivação, a motivação somente pessoal, porque institucional ela não existe mais. Então é aquele negócio, o camarada tem as responsabilidades, ele já trabalha, já caminha daquele jeito, então ele vai permanecer caminhando de forma a manter o padrão, mas não existe mais motivação de forma institucional, né? Agora, imposição, voltando aqui o conteúdo, né? Para a imposição de penas disciplinares deverão ser observados os princípios constitucionais e de contraditório e ampla defesa. É por isso que você vai à audiência explicar seu ponto de vista ao comandante, tá? Logo, nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e serem devidamente apurados os fatos. Quando houver necessidade de maiores esclarecimentos sobre contravenções, a autoridade mandará proceder à sindicância ou, se houver indício de crime, o IPM. Isso de acordo com as normas e os prazos legais. A autoridade julgará com imparcialidade a isenção de âmbito e a gravidade da contravenção, sem condescendência e rigor excessivo. Rigor excessivo é o contrário da condescendência, ou seja, sem botar a mão muito leve e sem pesar a mão demais, tá? Aqui é quando você não botar a mão leve, e aqui é quando você pesa demais a mão na hora da pancada, levando em conta as circunstâncias justificativas e atenuantes e em face das disposições do RDM, e tendo sempre em vista os acontecimentos e a situação pessoal do contraventor, né? Cara, a camarada acabou de levar um chifre, chegou a bordo, o oficial de serviço chamou e ele não deu continência pro cara, porque ele tá com a cabeça lá no chifre que ele tomou. O oficial bota ele no livro e ele vai pra audiência. Chega na audiência, o camarada fala assim: chefe, no dia que eu passei pelo Tenente Mega,
eu passei realmente, eu não prestei continência, mas deixa eu explicar para o senhor. Nesse dia, eu acabei de tomar uma galha. E eu estava vindo para bordo, eu não estava nem enxergando como é que eu cheguei a bordo, de tão assim minha cabeça nas nuvens. Eu passei pelo tenente, não vi o tenente. E realmente, quando ele me parou, ele perguntou porque eu não dei continência, aí eu me toquei, que eu tinha passado para um oficial e não tinha prestado continência. Aí o comandante vai falar assim: sim, reconheço a sua condição, e vai tomar duas opções, né? Ele vai se comover com a situação do militar e dar uma chamada nele, ficar só na demonstração, ou ele vai justificar que, embora ele estava em situação, mas achou necessário que fosse corrigido a ausência da atitude militar. Enfim, é assim que funciona. Mas a situação pessoal do militar deve sim levar em conta. Isso está no RDM, tá? Na prática, a maioria das vezes, quando o camarada chega com um PS tão grave assim, a autoridade se sensibiliza e dá uma nova chance aí. Isso se o cara já não tiver agravantes, né? Ou seja, o camarada toda semana ele passa por um tenente e não presta continência. Então aí já é outra história, tá? Estou falando de situações normais de temperatura e pressão. Recursos. Em linhas gerais, aquele a quem for imposta pena disciplinar será facultado solicitar reconsideração. Ah, tá, isso aqui é bom, que tem prazo, né? Prazo, a Marinha gosta de prazo, tá? Então, qual o prazo que você pode pedir reconsideração? 8 dias úteis. Isso vai contar a partir do recebimento do pedido, tá? Assim, deixa eu melhorar isso aqui. 8 dias úteis é para o julgamento dessa solicitação de reconsideração, que vai ser feita à autoridade que aplicou. Então a autoridade aplicou uma cadeia, infelizmente você vai cumprir, mas ainda vai tentar recuperar os pontos, vai pedir consideração, e a autoridade vai julgar em 8 dias essa solicitação de reconsideração, tá? Então, este primeiro recurso, pedido de reconsideração, é direcionado à mesma autoridade que impôs a pena disciplinar. Aí a autoridade deu nega, então ele joga para o Comissup, né? Por outro lado, não obtendo êxito, esse militar ainda poderá, verbalmente ou por escrito, por via hierárquica e em termos respeitosos, recorrer à autoridade superior a quem impôs, pedindo sua anulação ou modificação, com prévia licença da esta primeira. Então, o comandante deu uma pena, você cumpriu, aí vai lá, pede o comandante de reconsideração, o comandante nega. Em 8 dias ele fala assim: indeferido o seu pedido de reconsideração. Então ele fala assim: mesmo assim ainda gostaria de solicitar uma reconsideração. Então você vai até o comandante, permissão para entrar com uma solicitação de pedido de reconsideração ao Comissup. Ele, claro, é obrigado a autorizar, ele autoriza, e você vai por vias formais, por escrito ou verbal, mas em linguagem respeitosa. Aí o Comissup, né? Para quê? Aí o Comissup vai ser para anulação ou modificação. Ele pode reduzir a pena, ou anular totalmente. E esse segundo recurso, né, autoridade, vai também ter 8 dias para a autoridade. Ou seja, você está gerando faxina para o Comissup, né? Ele vai ter um prazo de 8 dias para responder aí se é deferido ou indeferido. Aí devendo ser devidamente informado pela autoridade que tiver imposto a pena. Se o recurso for julgado inteiramente procedente, a punição será anulada e cancelado tudo o que a ela se referir. Se apenas em parte, será modificada a pena. E aí a gente termina. Tem muita mais coisa aqui no RDM que seria interessante cair no Casetas, mas ele fechou por aqui, muito importante, interessante, e está muito bom pra gente também. Veja muitas coisas destacadas. O RDM é uma coisa que eu julgo que a gente deveria ter no sangue essas informações. Na verdade, em uma prova de consulta de RDM, na marca a gente não deveria nem consultar, deveria responder de estado. Então, gente, aqui eu finalizo o 5º vídeo da sequência, o último do RDM, né, que era só um. E assim a gente entra no Casenso, só aqui no canal Megamente. Não liga não, vamos direto pro vídeo 6. Já vou postar agora.